Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros na Muribara de São Lourenço da Mata. Desconhecidos invadem residência e matam homem a bala em Abreu e Lima. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Um ônibus da empresa Borborema foi assaltado na Avenida Advogado José Paulo Cavalcante, mais precisamente numa parada de ônibus do Fórum da Júlia Bezerra. Um só suspeito armado com um revólver, sujeito com aproximadamente 25 anos de idade, rendeu o motorista e roubou o dinheiro da renda. José Carlos dos Santos Silva, com 34 anos de idade, ele trafegava numa motocicleta e se envolveu num acidente com uma caminhonete D20. Isso aconteceu na Avenida Recife, na rodovia PS 615, em Araripina. Ele morreu no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Lucas Santos Amaral, de 34 anos de idade, foi atropelado e morto na BR-101 em Tijuco, Papo, Goiânia, por uma viatura da Polícia Militar. O corpo de Lucas Santos Amaral foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Acusado de feminicídio obtém relaxamento de prisão para esperar julgamento em liberdade. A notícia com a repórter Suelen Breiner. Seu Marcílio Araújo, que é professor e tio da vítima, conta que recebeu a notícia do relaxamento da prisão do acusado de assassinar a sobrinha dele com surpresa. Ele acreditava que Guilherme José de Lira Santos iria esperar o julgamento em regime fechado. A gente foi pego de surpresa porque a gente achava que, como foram os desembargadores que reconduziram ele para a penitenciária, para a prisão, a gente achava que só eles conseguiriam um relaxamento da prisão se fosse através da Câmara do Júri, que seria um julgamento feito lá dentro, né? Não uma atitude monocrática. Então a gente não aguardava, não esperava de jeito nenhum por uma resolução dessa. Ele diz ainda que, através dos advogados da família, vai solicitar à Justiça que o acusado seja preso novamente. Nós pretendemos, né, que o Ministério Público, juntamente com o nosso advogado, prepare um recurso para solicitar, né, para que ele volte, né, para a prisão. Ou com o julgamento feito lá no tribunal, ou por decisão da própria juíza, que ela repense, né, no que ela deliberou, para a gente reconduzi-lo à prisão, claro. Patrícia Cristina Araújo Vanderlei morreu em novembro de 2018. O ex-marido dela colidiu o carro contra uma árvore na Avenida Fernandes Vieira, no bairro da Boa Vista, no Recife. O impacto da batida foi todo do lado de Patrícia, que morreu na hora. O acusado foi preso ainda no mesmo mês do acidente, indiciado por feminicídio. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim do casamento, que durou 19 anos. Suelen Breiner, para o Bandeira 2. 2 homens armados assaltaram uma joalharia no bairro de Boa Viagem, mais precisamente na rua Professor Gondim Melo, bem pertinho da Orla. Isso mesmo, um segurança reagiu, conseguiu tomar a arma de um dos assaltantes e atirou contra ele. O comparsa conseguiu fugir em uma motocicleta com uma mulher que também teria participado da ação criminosa. Por sinal, essa mulherzinha aí é que teria roubado os pertences das vítimas. O sujeito baleado, o nome dele não foi informado e ele foi levado pela Polícia Militar para a emergência do Hospital da Restauração. Um rapaz identificado pelo apelido de Prejudicado, isso mesmo, cara conhecido como Prejudicado, ele foi encontrado morto, amarrado em um poste de iluminação pública no sítio Boi Manso, zona rural de Sanharó. A polícia está investigando o caso, saber quem foi que amarrou e assassinou o tal do Prejudicado, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Francisco Caliano Alves, de 34 anos de idade, um rapaz deficiente mental, ele morreu atropelado na Avenida do Petróleo,
no bairro Dom Avelar, em Petrolina, por um carro vermelho, veículo não identificado. De acordo com informações, o rapaz que morreu, ele teria se jogado na frente do veículo, quer dizer, cometido suicídio. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Um carro picape estrada de placa KIB 5603 desgovernado capotou na PS 117 pertinho do sítio São Luís, em Canhotinho, no agreste do estado, causando a morte do condutor do veículo. A vítima era um médico, Dr. Flávio Vicente de Andrade Filho, tinha apenas 28 anos de idade. Ele morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Policiais militares do BEP apreenderam um adolescente de 16 anos com drogas no bairro Novo, em Jucati. Com o menor foram apreendidos 28 pedras de crack e 16 big-bigs de maconha. Ele foi encaminhado à delegacia local. Policiais do DENAC prenderam um traficante homicida em Garanhuns, no agreste do estado, mais precisamente no bairro da Coab 1. A pessoa morta pelo suspeito foi Joelmir Barbosa Cavalcante, morto a bala em junho do ano passado, na localidade Batalha do Tuiuti. O suspeito, Ginaldo Lima da Silva, 18 anos de idade. Ele cometeu esse crime aí com a ajuda de um irmão dele, Ronaldo, que foi preso no ano passado. E o Ginaldo, preso ontem, foi recolhido à cadeia. Jovem assassinado a tiros na Muribara de São Lourenço da Mata. Desconhecidos invadem residência e matam homem a bala em Abreu Lima. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Preço baixo com excelente qualidade, só o Ceasa tem. Há 60 anos o Ceasa tem o melhor hortifruti e agora tem tudo o que você imaginar: supermercado, bancos, farmácias, restaurantes, lojas, lotérica, papelaria, além de carnes, peixarias e flores. Tudo isso com estacionamento, segurança, conforto e praticidade. No Ceasa você vai com o carro cheio sem esvaziar o bolso. Ceasa, há 60 anos abastecendo a vida dos pernambucanos. Agradecendo a rapaziada sintonizada com a gente aqui na Jornal, o advogado trabalhista Paulo Lima, a esposa Daniele e os filhos Iago e Aninha estão em Candeias. O publicitário Paulo Juruna, no bairro de Picepe. O vereador Ricardo Souza de Olinda, a esposa dele Patrícia e a mãe dele Virgínia. Também estão ligados com a gente o comissário Cláudio Nossonoro, a esposa Dona Estela e o filho Júnior Cabeção. No terminal de Rio Doce, os ambulantes Jacó e Jairo são vendedores de frutas. O advogado Edilson Gondim também está ligado com a gente. Os coveiros do cemitério Parque das Flores, Buiú, Batatinha, Tadinho, Johnny e Paulo Alegria. E também os fiscais Osiel e Rodrigo. O professor Robson está ligado com a gente, ele que comanda a escolinha do Grêmio ali no Shopping Norte, no Janga, em Paulista. O alvirrubro Edgar do Alto Zé do Pinho também está sintonizado com a gente. Meriótica está no Janga e também Carlos Gomes, que é contador, ligados também na Jornal. Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira, como também o motorista Fred. Seu João, Jorge Jadson dos Produtos Igual estão em Igaraçu. Em Águas Compridas estão Zé do Sal e o amigo Biá da rede de supermercados. O doutor Paulo de Tassi e toda a nova diretoria do Ceasa e também o segurança Eziel. Vanvan Miciguela em Santo Amaro, Saulo Holanda está em Olinda e o advogado previdencialista também está ligado com a gente, o doutor Paulo Perazzo. Claudomiro José Roberto, ele foi alvejado com disparos de arma de fogo por trás do Bar da Quitéria, na Avenida Leopoldino Canuto de Melo, comunidade Pantanal, em Caixa d'Água, por cerca de 5 homens, um deles identificado apenas como Gago. De acordo com informações, Claudomiro, ele ferido, correu pelos muros das residências e acabou quebrando o pé. Em seguida ele entrou correndo desesperado dentro de um ônibus. A turma baixou o cacete dele, só não morreu, só não foi linchado, porque a polícia militar chegou a tempo. Ele, Claudemiro José Batista, foi socorrido no hospital.
Ricardo José da Silva, de 45 anos de idade, e Elison Vicente de Carvalho, de 30 anos, este residente na rua Cascata de Baixo, em Santo Aleixo, Jaboatão dos Guararapes. Eles foram alvejados por disparos de arma de fogo ontem por volta das 7h15 da noite, na Estrada da Luz, em Santo Aleixo, Jaboatão, bem pertinho de um posto de combustível, posto Shell. Elementos desconhecidos atiraram nos dois. José Ricardo estava de motocicleta e foi atingido na perna, sendo levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Engenho Velho. Já o Elison foi socorrido no Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Ramos Gaudêncio está ligado com a gente lá em São Lourenço da Mata. Um adolescente de 14 anos, Ronaldo da Silva Araújo Filho, foi agredido a pauladas na residência dele na rua Iputinga, em Nova Descoberta, zona norte do Recife. Elementos desconhecidos invadiram a casa e bateram bastante no menor, que foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta. Alexandre Marcel de Vasconcelos, de 44 anos de idade, é um morador de rua. Ele foi brutalmente espancado com pauladas na cabeça no Bar do Zeca, localizado na Avenida Bernardo Vieira de Melo, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Elementos desconhecidos bateram bastante no morador de rua Alexandre Marcel de Vasconcelos, que foi socorrido na unidade de pronto atendimento, a UPA de Barra de Jangada. João Bispo Filho, um homem com 49 anos de idade, mototaxista, foi agredido a bala na rua João Ferreira Dávila, bairro Lages, em Bimirim. Atentado de autoria e motivos desconhecidos. O mototaxista João Bispo Filho, em estado grave, foi levado para o hospital local e depois removido para o Regional do Agreste, aliás, Hospital Regional de Arco Verde. E agora vamos falar de aniversário, coisa boa. Estão aniversariando hoje o escrivão de Polícia Civil, Jason Sena Santos, completando 58 anos. Haverá uma festa organizada pelo comissário Edilson Bucho de Garçom, lotado na delegacia de Maria Farinha, com a presença de outros amigos dele, João Sininho, Oswaldo Barraca, Manuel Silvestre e também o doutor Paulo Vanderlan. O sargento PM Nery, completando 64 anos, Nery mora no loteamento Conceição, em Palmarelo Paulista, e a família dele está organizando uma festa, inclusive a esposa dele, Suzana. Maria Clara, completando 35 anos de idade. Maria Clara é irmã de Lula das Malvinas. Ricardo Mota e Regis Mota são irmãos. Eles estão em Manaus, isso mesmo, e os pais dele, o motorista de ônibus aposentado Mota e dona Gildete, foram para lá, para Manaus, para participarem da festa dos dois irmãos. Juarez é motorista do Bolsa Família de Igaraçu, também está aniversariando. Lucilane, ela mora no loteamento Novo Horizonte, que fica no bairro da Charneca, no Cabo. O esposo dela é Raul, que trabalha na oficina de cal mecânico. Dona Lúcia, da destilaria também no Cabo, está aniversariando. Ela é sogra de cal mecânico e haverá uma festa que será na casa da amiga da família, Dona Marisa. Heitor também está aniversariando. Heitor é neto de um ouvinte assíduo aqui da Radional, Almir Pontes, que mora no bairro do Jardim Paulista Abaixo. Alexandra também está aniversariando, completando 28 anos. Ela é filha de Lega e Sandro do Miúdo, que trabalha no mercado público de Camaragibe. E agora os aniversariantes da MERF PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje os sargentos José Paulino Martins e Antônio Barbosa da Silva. Isso mesmo, sargentos José Paulino Martins e Antônio Barbosa da Silva. A pensionista Maria das Dores da Silva e o funcionário Edênio José de Souza Domingos. Agora no Recife são 6h52. Um homem que teria assassinado uma jovem, Roberta da Conceição, de 29 anos, em Itaíba, inclusive escondido o corpo, enterrado, o corpo ficou desaparecido, depois foi encontrado. Este elemento foi preso ontem no loteamento São Jorge, em Santa Cruz do Capibaribe. Emerson Pereira da Silva, de 29 anos de idade, foi recolhido ao sistema prisional. Esse sujeito aí, ele teria agido acompanhado de 3 homens, 3 outros criminosos e também 2 mulheres. Um idoso de 72 anos de idade foi preso pela Polícia Militar em Canhotinho, no Agreste do Estado, suspeito de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado à delegacia e será apresentado em seguida em audiência de custódia.
Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 3 assassinatos, 3 homicídios. Um dos crimes ocorreu no interior, e 2 no Grande Recife. Isso mesmo, um no interior, 2 no Grande Recife, e este ano no estado já foram registrados 99 assassinatos. Casa de suspeito de esganar adolescente é incendiada. A notícia é com o repórter Valdisson Balbino. Casa do homem de 35 anos, apontado por moradores como suspeito de esganar um adolescente de 14 anos, foi parcialmente destruída. Revoltada, a população tentou fazer justiça com as próprias mãos. Telhas foram quebradas e o imóvel invadido. Dentro da residência, tudo foi revirado. No terraço, dava para ver várias cadeiras quebradas. Testemunhas contaram ainda que atearam fogo na cama do homem que deixou a comunidade na zona norte do Recife após o ocorrido. Sem se identificar, esse jovem explica o porquê do homem ser apontado como o autor do crime. Uma desconfia porque já teve relatos dele sobre isso, essas coisas, entendeu? Aí, já sobre relatos de que ele já ocasionou, tentou fazer algumas coisas já por aí, por isso que a turma desconfia que tenha sido ele. Ele não é um bom vizinho, sempre arruma problema. Costumava trazer outros adolescentes, outras pessoas para casa dele? Da cidade para cá, tá entendendo? Ele sempre trazia. O adolescente permanece internado no Hospital da Restauração, no Recife. A família explica que o garoto estava sozinho em casa quando o imóvel foi invadido. O adolescente foi brutalmente espancado e teve o celular roubado. A mãe encontrou o garoto desacordado, despido e agonizando embaixo da cama. Ele estava com cortes no rosto, marcas no pescoço e cheio de hematomas. O tio da vítima conta que a família está muito assustada com tamanha violência. Ninguém esperava esse tipo de situação, né? Foi uma coisa muito atípica, cruel, desumana. A verdade é essa, porque você tem um ente de família, um adolescente, que você vê que não tem nenhuma conduta, né, que você possa duvidar, querido, em comunidade, convivendo em igreja, e passar por uma situação dessa, entendeu? Uma situação que a gente não quer acreditar. A Polícia Civil investiga o caso, que foi registrado como tentativa de latrocínio. A família não sabe o que pode ter motivado o crime. No princípio, a gente, assim, por conviver, né, ter uma convivência super sadia em comunidade, a gente, deixa a cargo da polícia fazer as diligências. Valdisson Balbino para o Bandeira 2. Carlos Gabriel dos Santos Viana, um jovem de residência não informada. Ele foi assassinado com cerca de 12 disparos de arma de fogo no bairro Raimundo Olímpio, em Santa Cruz, no interior do estado. O crime foi praticado por 2 homens que fugiram na motocicleta. Carlos Gabriel dos Santos Viana chegou a ser levado para a emergência do hospital local. 3 adolescentes de 17 anos estavam entregando lanches de bicicleta por aplicativos e foram abordados próximo ao Hospital Português por um só ladrão armado com revólver que roubou os pertences das vítimas, inclusive uma das bicicletas das vítimas. Seria a última entrega dos adolescentes, que foram desesperados, subiram a rampa do Hospital da Restauração atrás de policiamento, mas o pessoal lá não pôde se deslocar, era o policiamento que estava fazendo custódia, e aí ninguém foi preso e a polícia segue investigando o caso. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Desconhecidos invadem residência e matam homem a bala em Abreu e Lima. A vítima, José Quitério da Conceição, com 49 anos de idade, conhecido pelo apelido de Alagoano, foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro da residência dele por 3 homens que fugiram a pé. Ele morava na Rua Serra, no bairro do Planalto, em Abreu Lima. Os caras invadiram a casa e atiraram contra o tórax e a cabeça do alagoano José Quitério da Conceição, que morreu na hora, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Jovem assassinado a tiros na Muribara de São Lourenço. Júlio César Santos de Lima, com 28 anos de idade, ele foi baleado
no bairro da Muribara, em São Lourenço da Mata, por elementos desconhecidos. Motivos também são ignorados. Júlio César Santos de Lima foi levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de São Lourenço e depois removido para o Otávio de Freitas, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O repórter Bandeira 2 do Fato Policial Verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.